Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos ao canal. Nós iremos dar prosseguimento no vídeo porque Jesus ele não volta na quarta trombeta e se o anticristo ele é um marcador profético. Amém? Lembramos que no primeiro vídeo falamos que certo pastor ele foi questionado a respeito se o anticristo é um marcador profético. Certamente ele conhecia o versículo que citamos e que vamos citar aqui também a respeito de 2 Tessalonicenses capítulo 2, onde Paulo ele afirma que o anticristo ele é um marcador profético. Mas se ele dissesse sim, ele estaria sendo bíblico, mas ao mesmo tempo estaria contradizendo a doutrina da Maranata. Então nesse vídeo a gente vai analisar como que a igreja ela interpretou a volta de Jesus durante toda a história. Nós faremos o que é conhecido por teologia histórica, de como tal doutrina, a escatologia, o estudo da volta de Jesus se comportou durante a era da igreja, até os dias de hoje. Amém? Se há espaço para nós pensarmos como a Maranata pensa em um arrebatamento antes da grande tribulação e depois vindo a igreja pós a grande tribulação e Israel passando esses 7 anos aqui. Amém? É esse segundo quadro aqui que nós colocamos, que é como a Maranata pensa. E como nós pensamos, é esse primeiro quadro que está aqui em cima. Então, primeiro nós vamos analisar esse aspecto histórico. Em outros vídeos nós iremos para o aspecto hermenêutico, para o aspecto onde nós vamos para versículos bíblicos, analisar minuta por minuta, analisar perícope por perícope, analisar versículo por versículo, para vermos se há espaço para dividirmos a volta de Jesus em duas fases, se há espaço para colocarmos Israel 7 anos aqui, a igreja no céu, perante a Bíblia, perante versículos bíblicos. Amém? E depois nós iremos para um aspecto mais teológico. Nós lemos no vídeo passado esse versículo de 2 Tessalonicenses, de 1 a 8, onde Paulo fala a respeito da volta de Jesus. Os irmãos podem dar uma pausa e lê-lo. Mas Paulo, ele fala aqui a respeito da volta de Jesus, e ele está dizendo, de modo que ninguém vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então Paulo aqui, nós já falamos isso no primeiro vídeo, ele está dizendo para os Tessalonicenses que o dia de Cristo Jesus ele não vai acontecer sem que aconteça a manifestação do anticristo. Nós respeitamos todas as doutrinas contrárias a essa, com muito respeito aos irmãos, são irmãos piedosos, irmãos que temem a Deus, irmãos que têm uma espiritualidade saudável, e nós louvamos a Deus pelas suas vidas. Mas nós iremos analisar aqui, conforme uma opinião pessoal e que eu defendo ser a mais bíblica, amém? Onde nós iremos analisar os argumentos desses irmãos que dizem que Jesus ele volta antes disso aqui, amém? Então, qual era o contexto histórico, irmãos, dessa carta? O contexto histórico dessa carta nessa igreja era que, como nós podemos ler, se você pausar, o contexto histórico era que havia perante os irmãos uma urgência, um senso de urgência de que Cristo ele estava às portas. Havia um senso muito grande de forma a impactar a vida comum, onde certos irmãos queriam parar tudo e estavam dizendo a volta de Jesus está muito próxima. E Paulo nós iremos ver durante toda essa carta, e não apenas nesse versículo, no versículo 3 também Paulo fala disso, ele fala, irmãos, continuem a vida comum. E ele diz como se procedesse de nós, era como se Paulo, como ele afirma que ele já pregou sobre essa matéria, sobre a volta de Jesus antes, e ele falou que o dia do Senhor viria como ladrão em 1 Tessalonicenses, e certos irmãos, eles poderiam ter pegado isso, como diz o comentário bíblico da Vida Nova, e dizendo que a volta de Jesus estava às portas, que eles tinham que parar tudo a respeito da vida deles e se concentrar naquilo. Paulo usa o argumento como se procedesse de nós. Então era como se os irmãos eles tivessem pegado algo de Paulo e atribuído a Paulo de que a volta de Jesus era iminente. E Paulo ele faz algo com os irmãos, ele digamos assim, ele tranquiliza os irmãos. Ele tenta colocar uma tranquilidade na vida dos irmãos a respeito do que eles estavam extremamente ansiosos pela volta de Cristo, a ponto disso abalar a vida comum deles. Ele visa acalmar a incerteza, a hesitação causada por essa excitação de que o dia do Senhor já estava presente, já estava às portas. E a resposta de Paulo é, irmãos, isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. A resposta que o pastor deu no seminário era que apenas seria marcadores proféticos, manifestações do anticristo, e não a pessoa do anticristo. E nós vemos que Paulo ele faz uma afirmação severa a respeito, que ele diz a pessoa, o homem da iniquidade, o filho da perdição, e não apenas uma manifestação do anticristo que já opera há muito tempo, como diz 1 João. Sim, o anticristo será uma pessoa. Então Paulo ele visa acalmar essa incerteza que havia entre os tessalonicenses.
Amém? Então, isso não quer dizer que nós não devemos amar a sua vinda. Sim, nós devemos amar a sua vida e continuar a vida comum ao mesmo tempo. Amém? Então, Paulo ele coloca como se fosse uma cláusula, como se fosse um balizador a respeito de que aquele dia, o dia da volta de Jesus, a respeito da nossa união com ele, como ele diz no versículo 1, não aconteceria sem a manifestação do anticristo e da apostasia. Então isso é uma cláusula, é um balizador. E muitos argumentos há, não pelos irmãos, pelos pastores da Maranata, pois eles, digamos assim, não estudam profundamente, tem certa crítica pesada à teologia, acho que toda teologia tem um fundo de filosofia, tem um fundo de razão humana e nada de Deus. Mas o que os nossos irmãos sérios, dispensacionalistas, que são conhecidos como são conhecidos, eles dizem a respeito desse versículo? Eles dizem que a palavra dia do Senhor chegou. Significa que esse é um evento que acontecerá a respeito pós a volta de Jesus, a igreja subiu, e que o dia do Senhor é o dia pós as bodas do Cordeiro, pós o arrebatamento da igreja, e que esse dia do Senhor se refere à volta de Jesus com a sua igreja. Israel está aqui nessa terra, e esse dia do Senhor tipifica isso. Porque para os dispensacionalistas, eles dividem o dia de Jesus como sendo o dia do arrebatamento. Eles dividem a volta de Jesus em duas etapas. E nós iremos ver se isso cabe perante uma análise séria bíblica. Então, eles dividem o dia de Jesus como o dia do arrebatamento, e o que acontece durante isso é que a igreja sobe, segundo eles, acontece as bodas do Cordeiro, Israel está sendo perseguida aqui pelo anticristo, a apostasia, e depois desses 7 anos, a igreja vem com Jesus dos ares para ganhar, digamos assim, a guerra com Israel. Amém? Então, eles dizem que esse dia do Senhor se refere a essa segunda volta com a igreja. Só que nós iremos analisar a respeito de uma teologia bíblica. Você pode pesquisar a respeito do dia do Senhor. Então, para eles, o dia do Senhor não seria a esperança da igreja, seria a esperança de Israel, porque é Israel que tem essa esperança. A esperança da igreja seria o arrebatamento. E nós iremos ver que isso não tem sentido, porque Paulo avisaria a igreja que a respeito de um evento posterior, Paulo acalmaria a igreja a respeito de um evento posterior ao arrebatamento da igreja, segundo o dispensacionalismo. Não sei se os irmãos têm conseguido entender. Era como se Paulo ele tivesse avisado a igreja a respeito de um evento que aconteceria após a sua subida. Como isso, irmãos, seria uma consolação ou seria um marcador profético se, segundo o dispensacionalismo, nós estaríamos com Cristo, e como ele avisaria a respeito de algo que já havia passado? Não sei se os irmãos têm conseguido entender, mas é como se o aviso de Paulo, ele fosse algo que não interessasse à igreja para avisar a respeito da volta de Jesus. Isso na visão dispensacionalista. Os irmãos, eles podem ver que não há uma lógica nisso. Sendo que, se conforme eles pensam, a igreja estaria no ar, por que avisar a igreja como uma consolação, como algo a ser um alerta profético a respeito de que, após a subida, aconteceria tais eventos? Então, Paulo, ele seria alguém que não avisou que a igreja iria subir antes de 7 anos? Nós iremos ver que, pela própria palavra do Senhor, que essa expressão dia do Senhor, ela sempre é ligada a um só dia. O dia de Jesus é o dia do Senhor. Pesquise e veja se há alguma diferença. Quando você coloca a respeito de dia do Senhor pesquisando na sua Bíblia online, você vai ver expressões que colocam como se a consolação ela acontece em nossas vidas. Amém? Nós iremos falar aqui a respeito da esperança histórica da igreja. Como nós falamos, uma teologia histórica. Escatologia, o estudo da volta de Jesus. E escatologia, irmãos, foi uma matéria tardiamente sistematizada. O que é isso? Digamos assim, existe o que nós chamamos de teologia sistemática. A Bíblia, ela não é sistematizada. A Bíblia, ela tem uma narrativa, ela conta a história da redenção, a história de Deus. Mas não há, por exemplo,
algo sistematizado, por exemplo, não está em ordem todos os versículos bíblicos a respeito de oração. Então, o que uma teologia sistemática faz? Ela estuda sistematicamente, organiza os versículos de oração e há o que nós chamamos de uma teologia bíblica a respeito do que toda a Bíblia fala a respeito de oração. Então, muitos homens escreveram sobre o estudo da volta de Jesus. Mas, digamos assim, que muitos não houve um consenso geral e durante a história da igreja houve momentos em que certas eras, cada doutrina prevalecia em certas eras. E quais doutrinas elas prevaleciam, nós podemos nos questionar. Elas são as mais corretas. Amém? Como os primeiros cristãos pensavam, como aqueles que tinham relacionamento direto com os pais da igreja, com o colégio apostólico, eles pensavam. Será que a igreja ela dividia a volta de Jesus, dividia as ressurreições? Será que eles viam esse versículo que nós acabamos de falar como um dia posterior ao dia do arrebatamento da igreja? Ou tudo é só um evento? Amém? Existe um livro chamado Didaquê, é uma compilação anônima de diversas fontes derivadas da tradição dos primeiros cristãos. Os primeiros cristãos eles escreveram esse livro como forma de ser também um balizador a respeito de como a fé deles se manifestava mediante a doutrinas errôneas que surgia, e isso era um balizador para eles. Esse livro chamado Didaquê significa ensino, doutrina. E é muito provável que esses irmãos eles tiveram acesso direto às primeiras fontes, ao colégio apostólico. E o que o Didaquê ele nos diz a respeito da volta de Jesus? Será que eles colocam tudo como sendo um evento? Amém? Então nós iremos ver que nos primeiros séculos não houve espaço para uma doutrina que divide a volta de Cristo em etapas, não houve espaço para uma doutrina que coloca Israel 7 anos na grande tribulação, a igreja no ar, e não há uma doutrina que separa as ressurreições. Amém? Então o Didaquê ele diz assim: aparecerá o sedutor do mundo como se fosse o Filho de Deus e fará sinais e prodígios. A terra será entregue em suas mãos, cometerá crimes como jamais foram cometidos desde o começo do mundo. Então toda criatura humana passará pela prova do fogo e muitos ficarão escandalizados e perecerão. Contudo, aqueles que permanecerem firmes na fé serão salvos pela própria maldição. Então aparecerão os sinais da verdade. Primeiro, o sinal da abertura no céu. Depois, o sinal do toque da trombeta. Em terceiro lugar, a ressurreição dos mortos. A ressurreição sim, mas não de todos, conforme foi dito. O Senhor virá e todos os santos estarão com eles. Amém? Então, o Didaquê ele já cria que sim, haveria uma manifestação de um anticristo, que sim, haveria a primeira ressurreição, que Apocalipse diz que é a ressurreição dos santos, e depois a segunda ressurreição ao fim do milênio, que é a ressurreição do juízo. Só há espaço para duas ressurreições e não etapas de ressurreição, como diz o dispensacionalismo e como diz a doutrina da Igreja Cristã Maranata. Amém? Outros livros, outros indícios dos primeiros cristãos. A Epístola de Barnabé. Isso diz assim: isso não quer dizer que seu filho, quando vier para pôr fim ao tempo do iníquo, para julgar os ímpios e mudar o sol, a lua, as estrelas, então ele de fato repousará no 7º dia. Então, a Epístola de Barnabé, ela já também coloca a manifestação do anticristo. Papias de Hierápolis, ele é o primeiro bispo a ensinar claramente por escrito sobre a vinda pré-milenar a respeito, ou seja, a vinda de Jesus antes de um milênio literal. Lembramos que a Igreja Cristã Maranata também crê no milênio literal. Amém? Mas não crer que esse milênio literal será após a grande tribulação. E nós iremos analisar versículos por versículos, não nesse segundo vídeo, mas no terceiro, a respeito onde fala a respeito do milênio literal, como ele acontece após uma tribulação. Amém? Então, o primeiro bispo a ensinar claramente por escrito sobre a vinda pré-milenar de Cristo. Ele diz assim, quem fala isso é John MacArthur em seu livro Os Planos Proféticos de Cristo. Ele diz: o testemunho de Papias é significativo, não só por causa da proximidade dos apóstolos, mas também porque é provável que as informações de Papias derivam diretamente do apóstolo João, ou pelo menos a partir das conversas com João. Segundo Eusébio de Cesareia, que foi um importante historiador judeu da igreja, ainda existe esse livro. Ele diz que Papias ele recebeu a interpretação das palavras dos apóstolos. Então, isso significa muito para nós. Porque Papias ele cria também no milênio literal. E o milênio literal ele é muito mais propenso a um milênio após a tribulação. Nós iremos ver isso. Amém? Justino Marte,
ele diz assim que foi um importante apologeta da igreja, o primeiro apologeta da igreja, podemos dizer assim. Ele virá do céu com glória, quando o homem da apostasia, que fala de coisas estranhas contra o Altíssimo, irá se aventurar fazendo ações ilegais na terra contra nós, os cristãos. Então, Justino, o mártir, ele também cria que o anticristo ele iria se manifestar e que ele iria perseguir a igreja de Deus. E esse importante apologeta, nós iremos fazer um parênteses aqui para falar a respeito de um vídeo que há no canal da Igreja Cristã Maranata chamado Teologia Estagnada, você pode ver, onde eles criticam drasticamente Justino Mártir. E na análise de história da Igreja da Maranata, parece que não há nada positivo a contar a respeito de história da Igreja, sempre há uma depreciação a respeito da história da Igreja. Eles falam que não há motivo para se chamar os pais da igreja de pais da igreja, porque lá em Mateus diz que não devemos chamar ninguém por pai a não ser Deus, sendo que a própria palavra de Deus, ela diz que a respeito do pai da fé, ela diz a respeito dos patriarcas, e o contexto ali era um contexto a respeito de que Deus estava reivindicando a sua paternidade, porque eles estavam reivindicando que eles eram filhos de Abraão e que isso daria algo, uma segurança salvífica para eles, e não por um temor a Deus. Ou seja, nós vemos que por sempre a Maranata tirar o texto de contexto, mais uma vez eles são prejudicados e se tornam religiosos a respeito de alguns versículos bíblicos. Então eles criticam Justino a respeito do seu livro Em Defesa da Fé, autor de Apologia 1, não Em Defesa da Fé, é Apologia, onde Justino ele diz a respeito de cristãos antes de Cristo Jesus, e os pastores caçoam, eles dizem, como assim cristão antes de Cristo? E eles falam tanto a respeito do Evangelho eterno, e como diz Romanos, o Evangelho é a respeito do Filho de Deus, é a respeito de Jesus Cristo, e desde a queda do homem, Jesus Cristo ele já foi prometido, e toda a salvação que aconteceu no Antigo Testamento foi por meio de Cristo Jesus, foi por meio da fé. A palavra em Hebreus diz que Moisés ele considerou o vitupério de Cristo, o sofrimento de Cristo por algo maior. A palavra de Deus diz que Abraão viu seu dia. A palavra de Deus ela relata homens que foram salvos pela fé em Hebreus 11. Toda a salvação aconteceu por meio de Cristo e não por meio de obras, para que ninguém se glorie diante de Deus. Então nós vemos que a teologia estagnada, esse programa da Igreja Cristã Maranata, ela só revela a teologia estagnada da própria igreja, que não conhece algo básico a respeito do cristianismo antes de Cristo, que o evangelho de Cristo ele sempre esteve presente desde a queda do homem, até mesmo antes da queda do homem, porque os nossos nomes estavam escritos no livro da vida antes da fundação do mundo, como diz em Apocalipse. Amém? Então há também a vida de Irineu. Nós iremos ler apenas essa parte final, já está ficando extenso o vídeo, onde diz assim: porão a igreja em fuga, depois disso eles serão destruídos pela vinda de nosso Senhor. E há entre outros irmãos, Tertuliano, Lactâncio, Hipólito, vários irmãos. Então nós podemos ver que essa doutrina, nos primeiros séculos, ela não houve espaço para ela. Da iminência da volta de Jesus. Jesus pode voltar agora, Jesus pode voltar a qualquer momento, e nós falamos no primeiro vídeo, Deus ele irá cumprir tudo o quanto está escrito a respeito de sinal antes da volta do seu filho. E se esse é um sinal que diz a respeito da volta do seu filho, como diz o apóstolo Paulo, ele tem que acontecer antes da volta do seu filho. Então Jesus Cristo ele não pode voltar a qualquer momento, porque Deus ele não é mentiroso e toda a sua palavra há de se cumprir. Amém? Na Idade Média, nós iremos continuar. Na Idade Média foi uma força dominante até a época de Agostinho e ainda mais tarde. Nunca desapareceu completamente. O que isso aqui está dizendo? É que como esses primeiros cristãos pensavam a respeito de que a volta de Jesus ela não poderia ser iminente, a volta de Jesus não poderia ser a qualquer momento, sem que antes aparecesse a apostasia e o homem do pecado e aparecesse a apostasia, essa ideia foi a que perdurou durante a igreja até Agostinho. E que, de certa forma, essa ideia nunca desapareceu do corpo de Cristo, ainda que outras doutrinas elas se tornaram dominantes na época. Agostinho, por causa da visão escatológica agostiniana, quase todos os cristãos da Idade Média seguiram o amilenismo, né, do homem de Hipona. Agostinho foi um grande homem de Deus. Foi, talvez ali antes da Reforma. Podemos dizer que na história da igreja, né, os homens da Reforma estão junto com Agostinho. Porque muitos dos escritos de Agostinho influenciaram homens da Reforma. Amém? Então, Agostinho, ele cria que o milênio ele era apenas algo espiritual. Que o milênio começou com a vinda terrena de Cristo e que continuaria até o fim da era. Então essa passou a ser a interpretação dominante da época. O dispensacionalismo ele divide a volta de Cristo e as ressurreições em várias
etapa. Já o amilenismo, ele crê que há apenas uma ressurreição, contrariando Apocalipse 20 e os escritos paulinos. Esse vídeo não é contra o amilenismo. Se os irmãos quiserem, nós podemos fazer um vídeo específico contra o amilenismo. Mas, continuando aqui na história da interpretação escatológica, não encontramos nenhum traço de pré-tribulacionismo. O próprio amilenismo, ele não cria na pré-tribulacionismo. Ele não cria que Jesus ele voltava antes de uma grande tribulação. Então, os 3 primeiros séculos eles se caracterizam por essa interpretação futurística, pré-milenista, ou seja, o livro de Apocalipse é para algo futuro. Isso vai se cumprir plenamente. Amém? E então nós podemos ver que a Idade Média, essa interpretação espiritual, ela deu, digamos assim, acesso à teoria de Agostinho. E podemos dizer que essa teoria de Agostinho ela alcançou os reformadores. Os reformadores eles abraçaram essa ideia. E eles atrelavam sempre o anticristo ao papado. Amém? Para nós terminarmos aqui, irmãos, o início do dispensacionalismo, como a Igreja Maranata ela pensa. E nós iremos ver depois que a Maranata ela pensa de um jeito único na história, diferente de todos, que nós podemos caracterizar como uma heresia. Amém? Então, nós iremos dar início, que é o início do dispensacionalismo, ao início da doutrina que crê que Jesus ele pode voltar antes da grande tribulação, antes da manifestação do anticristo. Lembramos que já fizemos uma análise no início do vídeo, eu esqueci de falar algo, o comentário Vida Nova ele diz algo interessante, ele diz que qualquer análise do versículo que tenta tirar o sentido dessa cláusula temporal de que o anticristo e a apostasia ela tem que se manifestar antes da volta de Jesus é ser desonesto com o texto. Porque não há como tirar os conectivos temporais que Paulo ele coloca. Então isso, irmãos, é um versículo que podemos dizer assim, que até mesmo é conhecido como criptonita do dispensacionalismo, porque ele quebra o dispensacionalismo e não há argumentos diante de tal versículo. Há apenas argumentações a respeito de que está falando a respeito do dia do Senhor e a respeito de que Paulo estava falando de um dia posterior, sendo que então o aviso de Paulo seria um aviso que não interessaria a igreja, pois a igreja já estaria com Cristo. Amém? Voltando. Dispensacionalismo. Como se deu início, irmãos? Não há um consenso sobre circunstâncias exatas em que a ideia de arrebatamento secreto surgiu. Sabe-se que a pregação de um evangelista escocês chamado Irving despertou grande interesse na Inglaterra no final da década de 1820, ao enfatizar a iminência da segunda vida. As reuniões eram acompanhadas por dons espirituais, principalmente visões, profecias, línguas, e uma dessas reuniões houve uma profecia sobre a segunda vinda que alguns identificam como a origem da doutrina do arrebatamento. Porém, nos escritos que documentaram a profecia, parece não ter havendo uma declaração muito explícita sobre isso. Então, existia certos congressos, existia certas conferências muito famosas, e Irving, que ele teve um destino trágico de sua fé, com algumas heresias posterior a essas conferências, a respeito de outros temas, não esse. Mas isso não é um pressuposto para nós dizermos que, por causa da vida de Irving, isso é um pressuposto para dizer que isso não há um fundamento. Mas a própria Bíblia é um fundamento. Amém? Nós não queremos ser desleais aqui. Mas Irving, ele foi, digamos assim, um dos precursores a respeito de dizer que Jesus ele pode voltar a qualquer momento. E alguns atrelam isso a essa euforia, digamos assim, de dons espirituais. Sendo que documentos, podemos dizer, dos dispensacionalistas não alegam isso. E isso é algo que mais os pré-milenistas, como nós, podemos dizer, eles atrelam isso à história. Mas os próprios, eles eram do movimento, Darby era do movimento dos irmãos, e os próprios irmãos, eles diziam que essa doutrina foi fundamentada em dons. Amém? Mas a pessoa que mais difundiu e sistematizou o dispensacionalismo foi Darby. Ele é dado como um dos seus criadores. Ele fazia parte do grupo dos irmãos, dos Unidos Irmãos. Era um grupo que buscava se orar a respeito e estudar a palavra de Deus. Só que, paralelo a isso, houve um movimento de resistência, ainda que seja minoritário, houve um movimento de resistência ao que nós chamamos de darbinismo. Amém? E que o Darby cria? Ele cria que
que nós podemos ler aqui. A vinda secreta de Jesus antes da tribulação é um ponto. A igreja arrebatada é outro ponto. Que durante a tribulação, o domínio do anticristo, a nação de Israel, ela vai ser perseguida e que ela irá aceitar o Messias e que isso será a sua vitória. Então nós vemos que Darby ele divide o povo de Deus em dois povos. Ele divide a igreja e Israel. E ele divide a vinda de Cristo em duas etapas, arrebatamento e a segunda vinda com a igreja, com os santos para Israel. E ele coloca um secreto arrebatamento antes da tribulação e outra volta visível ao final da tribulação. Então nós vamos ver que perante uma análise bíblica em Efésios, não há como dividir o corpo de Cristo. Israel também é parte do corpo de Cristo. Romanos 9, 10 e 11 vai falar isso, de que Deus não abandonou Israel, e nós iremos analisar também versículo por versículo posteriormente. Então, irmãos, por fim, é isso. Essa é a nossa análise histórica. Depois nós iremos analisar alguns versículos e alguns argumentos que o dispensacionalismo ele crê. Lembrando que o dispensacionalismo da Igreja Cristã Maranata, ele crê que Jesus ele volta na quarta trombeta, onde nenhum dispensacionalista ele crê assim. Não há indícios na história a respeito disso, porque os dispensacionalistas eles creem que a partir do capítulo 6 de Apocalipse já é grande tribulação. Então a Maranata ela faz conforme eles pensam, que eles têm uma análise bíblica extremamente alegórica, tipológica da Bíblia, e eles pulam muitas coisas e atribuem aquilo que eles querem a certos eventos da palavra de Deus sem nenhum compromisso com o texto passado, sem nenhum contexto. Então nós falamos tudo isso para argumentar que a doutrina da Maranata, mesmo diante do dispensacionalismo, ela não tem base bíblica, porque ela não respeita toda a história de Apocalipse, ela não respeita todo o contexto de Apocalipse. Amém? Então esse é o nosso segundo vídeo, irmãos.